Ultimamente, eu tenho pensado nos desafios que o desenvolvimento de um país ou de uma região enfrenta. E me pergunto por que é tão difícil provar se um país está se desenvolvendo ou não. Então pensei numa analogia relativamente fácil de entender: a construção de uma casa. Mas o que efetivamente define uma casa? O que é realmente necessário para se construir uma casa? Então, alguns de vocês, claro, vão dizer paredes, piso, teto, portas, janelas, etc. Mas quando você olha para o número de itens necessários para se obter uma licença, por mais simples que seja para a construção de uma casa, isso é um negócio incrivelmente complicado de chegar a dizer que uma casa está realmente pronta para receber os seus moradores. Tem dobradiças, tem torneiras, tem sifões, tem espelhos, tem tomadas, tem fiação, tem caixas elétricas, tem que colocar porta, olho mágico, maçaneta, entre uma enormidade de coisas necessárias para que uma casa esteja realmente pronta para os seus habitantes. Entenda que eu estou falando de algo que tem pouco a ver com o preço final, porque obviamente o preço do metro quadrado também é afetado pelo terreno, por exemplo. Você tem que comprar o terreno, tem que lançar as bases, tem que começar a colocar as paredes, precisa ter concreto e por aí vai. Bem, eu não tenho uma resposta concreta para isso tudo, até porque eu não sou especialista da construção civil. O que eu sei é que é impossível levantar as paredes sem antes fazer o alicerce. Também entendo que não se pode construir uma casa apenas com uma parede. Creio que todos sabemos que também não dá para terminar uma casa sem paredes, sem piso, sem teto, sem luz. A quantidade de itens necessários são incríveis. E eu nem estou falando aqui de uma reforma de uma casa já pronta, que pode ser bem pior. Minha preocupação aqui é tentar listar algumas coisas básicas para você simplesmente poder morar com o seu colchão e viver embaixo de um teto. Acredito que todos vocês estão acompanhando as discussões que estão acontecendo em Brasília. E fora a pandemia, todos os especialistas, acadêmicos, políticos, muitos deles nem tão especialistas assim, muito menos acadêmicos, concordam que o Brasil está em uma situação não muito satisfatória. E não estou falando somente da pandemia, esqueça isso. Porque se não houvesse a pandemia, estaríamos falando da mesma coisa. Só por causa da pandemia, a urgência é muito mais forte. Então o que faz um país crescer e prosperar? O que são as portas? O que são as janelas? O que são as dobradiças? O que são os pisos? O que são as tintas? O que são os azulejos? O que são os armários? O que são as prateleiras dos armários? Essa lista inclui fatores enormes no que se diz respeito ao crescimento de um país. Bom, de acordo com os principais modelos de crescimento econômico, para se crescer é preciso se criar riqueza. Aqui está uma definição de crescimento econômico que eu gosto muito. Crescimento econômico significa gerar mais riqueza no mesmo período de tempo. Não adianta criar 2 vezes mais riqueza no dobro do tempo. Então, se você quer aumentar a renda per capita em 50%, você tem que produzir 50% a mais no mesmo tempo. Você não pode demorar mais, ou senão não vai dar os 50%. Vamos dobrar a renda per capita do Brasil. Fácil, né? Se nós analisarmos a renda per capita do Brasil, ela é pequena se comparada à renda per capita dos Estados Unidos, por exemplo. A nossa renda é de $9.000 por ano. Nessa situação, nós deveríamos estar com $18.000. E ainda assim, seremos 1/4 da renda per capita das pessoas nos Estados Unidos. Então, se vamos dobrar a renda per capita do Brasil, vamos ter que produzir o dobro. É uma conta simples de ser feita. Mas como podemos produzir o dobro no Brasil hoje? É só contratar o dobro de pessoas e pronto. Aí nós vamos ter condições de produzir o dobro. Mas não é tão simples assim. Se não baixar o preço das coisas, porque vamos produzir o dobro e pagar o dobro de pessoas,
o preço individual do item vai permanecer o mesmo que é hoje. Ou mesmo muito mais caro do que o dobro, que é uma prática muito comum no Brasil. Além disso, se os preços praticados hoje já são altos, o número de pessoas aptas a comprar não dobrará devido à baixa renda per capita dos brasileiros. A solução ideal é produzir mais a um custo menor, porque se custa menos, quem não pode comprar hoje vai ter mais chances de comprar. Então a indústria passa a produzir mais, passa a ter um público maior, e aí estamos começando a ver um crescimento ordenado na economia. Ok, então temos que aumentar a produção de pessoas com cargas de trabalho semelhantes, ou temos que aumentar a produção em mais do que o número de pessoas empregadas, maior que o número de materiais fornecidos? Para a produção, o valor é maior que o investimento. Ponto. Como isso é feito de forma real e concreta? É só olharmos para a produtividade. Se você for mais produtivo, só crescerá realmente aqueles países onde não houver um aumento da população em idade ativa. Hoje, por exemplo, um brasileiro faz em 1 hora o que um americano faz em 15 minutos. Não é que o americano seja mais esperto que o brasileiro. É que o americano está em melhor condições de trabalho do que o brasileiro. E por causa disso ele faz em 15 minutos o que as pessoas aqui no Brasil precisam de 1 hora. Precisamos de educação, mas infelizmente não a temos. Precisamos de mão de obra qualificada e não temos. Precisamos de uma melhor infraestrutura para manter o produto em alta velocidade e assim reduzir o custo, pois quanto maior o tempo na estrada, mais caro fica o produto. E nós também não temos. Precisamos de uma realidade tributária eficiente e eficaz, o que nós estamos longe de ter. Precisamos de reformas fiscais. Por exemplo, não temos dinheiro para investir em pesquisas. Quem dirá nessas reformas básicas necessárias? Isso é uma coisa louca. No Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, estamos discutindo cerca de 75% do PIB com a Receita Federal. Pessoas físicas e pessoas jurídicas não reconhecem os tributos que têm para pagar e estão discutindo com o fisco. Eu não sei se esse número é grande ou se é pequeno. Então eu fui pesquisar um pouco mais a fundo sobre essa questão. Analisei dados, listei países da OCDE e tentei descobrir qual era a taxa de litígio fiscal no mundo. 30%? 20%? 2%? Nada disso. Esse número nos países da OCDE varia de 0,2% a 0,3%. E no Brasil nós temos 75%. Ou seja, quando a gente tem 75% comparado a 0,2% dos países da OCDE, significa que nós temos um problema. Ou todo mundo está errado, ou o Brasil está errado. Em um sistema tributário que coloca as pessoas contra as autoridades fiscais, com taxas que são 350 vezes a média da OCDE, acho que as coisas estão verdadeiramente complicadas. Geralmente, os brasileiros não reconhecem os tributos que precisam pagar. Tem mais? A Receita não reconhece os tributos que ela deve reconhecer. Os brasileiros e a Receita não entendem os tributos que devem cobrar e devem pagar. Para mim, isso é um indicador de total ineficiência que acaba por reduzir a produtividade, pois uma parte significativa do tempo e energia que as empresas gastam é dedicado nessa relação com o fisco. Pagar tributos, recolher tributos, vender, diferir, emitir notas, toda essa bagunça que muitos estão bem cientes e que não sabemos quando isso vai ser realmente resolvido no Brasil.
Então, como podemos arrumar essa bagunça? Acredito que novas discussões, diminuição das diferenças, direita e esquerda, lado A, lado B, tornam-se uma forma de avançar o Brasil de forma mais eficiente. Mas também precisamos ter o básico, que ainda não temos. É necessário, por exemplo, ter algum tipo de auxílio emergencial para as pessoas e para as empresas no Brasil hoje? Acho que sim, mas não quero entrar nessa discussão aqui, porque não está diretamente relacionada à produtividade das empresas. Para mim, o resgate de emergência é uma questão de sobrevivência para o Brasil. Então é preciso ver se queremos continuar essa discussão sobre sobrevivência ou não. Podemos manter o status quo, mas teremos um Brasil carente que sempre precisará de cuidados. E nunca veremos uma pessoa carente se transformar em alguém com capacidade de ajudar a sua família. Claro, temos que olhar para eles enquanto não formos atendidos, mas isso será para sempre? A família será culpada pela falta do auxílio estatal? É preciso entender que são os componentes em série que devem entrar no processo de produção. Mas como inserir essas pessoas nesse processo? Eu sei que só há uma resposta para essa pergunta: educação. Mas educação de qualidade. Sem educação de qualidade, essas pessoas nunca terão empregos decentes e será cada vez mais difícil de que consigam contribuir com o processo produtivo para o desenvolvimento do país. Vou manter aqui o conceito de emprego decente, porque para mim e para algumas pessoas, ter um trabalho decente não é ser engenheiro, advogado ou médico. Um trabalho decente é pago como as pessoas pelo seu tempo, para que ela possa sustentar a sua família. Isso para mim é trabalho decente. Forçar uma pessoa a trabalhar 15 ou 16 horas por dia, e algumas pessoas trabalham ainda mais do que isso, e ainda não conseguir levar para casa o suficiente para atender às necessidades básicas da sua família, não é um trabalho decente. Tudo isso, infelizmente, é o cenário de um país com uma renda per capita inferior de $9.000. E ainda existem muitos outros problemas, como a divisão e compartilhamento de renda e vários outros desafios. Se não conseguimos enfrentá-los, seremos reféns da burocracia e teremos um ambiente de negócios cada vez mais inadequado. Mas não pode haver um ambiente de negócios saudáveis com combustível respondendo por 44% da carga tributária, os apontadores de um lápis 43%, panela 46%. Quem que está motivado a dar mais de 50% para o governo? Esse sistema tributário do Brasil não se justifica. E como que o Estado vai fazer para sobrar recursos para qualificar e treinar os trabalhadores? Como construir um programa de parceria com o setor privado? Será tudo uma iniciativa privada? O setor privado financiará a indústria A e a indústria B vai financiar seus funcionários e a força de trabalho que deseja contratar? Nós não devemos esquecer que, em geral, a qualificação é papel do Estado. E o papel do Estado não é continuar abrindo empresas estatais. O papel do Estado é focar na qualidade da educação e na qualidade da saúde. Falando em saúde, veja o que os caras fizeram na pandemia. Com todas as dificuldades e com todos os absurdos que todos nós temos conhecimento, você consegue imaginar a pandemia no Brasil sem o SUS? Pois então, nós temos um Brasil sem SUS. O SUS da educação. Educação de qualidade, que é importante, pode realmente desenvolver as pessoas. Só que você chega ao ensino médio, muitos alunos vão embora, os que continuam quando chegam na faculdade, aqueles que estudaram em escola pública, vão ter que estudar numa escola particular. Mas o que ele vai fazer para pagar a escola particular? E daí eu me pergunto novamente, aonde o Brasil vai parar? Não vai parar em lugar nenhum.
vai ficar onde já está, ou seja, num colapso total e absoluto. Não adianta colocar a culpa nos políticos, no presidente da República ou em qualquer outra pessoa. Pegue um presidente qualquer, por exemplo, pegue o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, coloque ele aqui e deixe ele consertar essa nhaca do Brasil. Ele não vai conseguir, porque nós não temos uma boa estrutura de apoio institucional. Nós não temos dinheiro para poder fazer isso. A nossa casa não está pronta. E a casa só fica pronta quando ela está liberada para ocupação definitiva por parte dos seus moradores. E, infelizmente, o Habite-se ainda não está disponível no Brasil. O Brasil precisa de uma licença para seguir em frente. E essa licença só pode ser obtida por meio de novas transformações. Mas onde está o planejamento para isso? Onde está a lista com as atividades que cada um deve fazer? Não sei, eu nunca vi essa lista. Pode até existir, mas onde estão os órgãos organizados para determinar quais são as reais prioridades desta casa chamada Brasil? Desculpe o desabafo, mas precisamos fazer algo urgente para mudarmos isso. Que comece com cada um de nós sendo pedreiros na construção desta nova casa chamada Brasil. Até a próxima.